Pontualmente 4 horas, você acompanha o Fast News aqui pela Jovem Pan. Muito obrigado pela sua audiência e todas as informações desse sábado. Para você que está conosco, a gente segue aqui na nossa programação. O desmatamento na Amazônia caiu 17,4% em 2025 na comparação com o ano de 2024. E além disso, o Brasil apresentou uma redução de 51,8% no número de focos de queimadas em 2025. E nós temos um convidado agora aqui na Jovem Pan para falar sobre essa diminuição. Nosso entrevistado, o presidente do PROAM, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí. Como sempre, Bocuí, muito bom te rever aqui na Jovem Pan. Muito boa tarde, bem-vindo. É um prazer estar aqui de novo. Vamos falar sobre desmatamento mais uma vez, não é? Pois é, Bocuí, a gente já falou muitas vezes aqui na Jovem Pan nos últimos anos e nós temos sempre esses levantamentos que uns fazem um alerta sobre aumento de desmatamento, outros são mais conservadores, outros trazem boas notícias como essas. Mas o senhor é um ambientalista muito experiente. De que forma a gente precisa fazer uma leitura desses números, por mais que sejam positivos? Ou seja, talvez falte informação, talvez não tenhamos o acesso total ao que efetivamente acontece. O que a gente pode destacar em relação a isso? Olha, a primeira questão é dizer o seguinte: nós estamos anunciando aqui que há uma repetição do desmatamento em volume menor do que o ano anterior. Mas também se diz que o desmatamento hoje ele é menor do que era em 2008, por exemplo, comparativamente. Só que em 2008 nós tínhamos uma quantidade de floresta amazônica muito maior. E quando nós falamos hoje da perda de 5.000 quilômetros quadrados por ano, nós estamos falando de aproximadamente 2 campos de futebol por minuto, ou uma árvore gigante por minuto. Quer dizer, ainda isso é muito significativo. E é mais significativo porque nós estamos tratando hoje de uma floresta com uma vasta extensão arbórea, mas muito menor do que era em 2008, já próxima do que nós chamamos de ponto de não retorno, né? Então, é preciso olhar os números de desmatamento, conforme você disse, uma abordagem inteligente do ponto de vista da ótica da sustentabilidade. É inaceitável que a gente continue com o desmatamento. Esse é o primeiro ponto, porque ele se aproxima do ponto de não retorno, onde a própria floresta, o próprio ecossistema sucumbe, não resiste mais ao calor extremo, por exemplo. Esse é um ponto. E segundo, é que essa conta, quando é feita, ela deve ser feita dito o seguinte: 5.000 quilômetros quadrados, o que representa em termos de efeito ecossistêmico por ano, não é? Então, essa lógica que nós temos tido ano após ano, dizer o desmatamento diminuiu, mas ele continua muito elevado, a razão de 2 campos de futebol por minuto, ela tem que acabar. O Brasil tem que zerar o desmatamento. Não há mais espaço, né, para nós ficarmos aqui achando que diminuiu um pouquinho com relação ao ano anterior. Bocuí, a comparação é com 2008, né? E você sabe muito bem, você se lembra no início dos anos 2000, que nós tivemos a discussão sobre o CIVAM, o Sistema de Vigilância da Amazônia, e a tecnologia pode ajudar nesse combate ao desmatamento e nas fiscalizações também. Agora, comparar com 2008 é uma comparação que tem uma forma de ser feita efetivamente, ou é apenas um ano aleatório que você se compara? Em 2008 aconteceu alguma coisa mais espetacular para também se coibir o desmatamento ou se reduzir o desmatamento? O que se toma como métrica é o seguinte: é que 2008 era o menor desmatamento da série, né? E nós temos agora um desmatamento que ele atinge provavelmente o mesmo patamar. Só que é como se eu dissesse: eu tinha 1 milhão na poupança, agora eu tenho 500 mil, eu gastava 50 mil, agora eu gasto 50 mil ou 40 mil. Quer dizer, o valor é relativo porque o ecossistema ele não é o mesmo. Então, o que restou tem maior carga de preciosidade, né? É preciso entender esse fenômeno de que quanto mais raro o bem ambiental, quanto mais raro o ecossistema, mais valia tem. Enquanto você desmata, você não pode dizer que é a mesma coisa que em 2008. Então, esse é o primeiro ponto de um erro
estratégico de comparação com números, né? Ele é mágico, ele nos engana, porque na realidade, aquilo que está sendo perdido hoje, ele é muito maior do que foi perdido em 2008, mesmo sendo do mesmo número, porque resta menos floresta, ela é mais preciosa. Então, esse é o ponto a destacar, né? Dizendo aqui do fato de que a Amazônia, ela se aproxima de um ponto de não retorno, de transformação do próprio clima da floresta, o que levaria ao que nós chamamos de fenecimento da floresta, ou seja, ela morre porque o microclima desaparece, tira as condições mínimas de sobrevida para aquele ecossistema. Bocoi, quando você fala de ponto de não retorno, efetivamente, quais são as consequências disso? Porque claro que não é um desmatamento igual em todo o Brasil. A gente tem os biomas, tem principalmente a região norte do Brasil, mas quando se fala em ponto de não retorno, e aí, o que acontece? Bom, vamos imaginar, a Amazônia, ela é responsável por 70% da transposição da umidade, né, da carga hídrica, continente adentro. Eles entram ali pela região do Caribe, pelos ventos alísios, a umidade entra por aquela região, passa pela Amazônia, ricocheteia nos Andes, vem para o centro do continente e se transforma em chuvas que alimentam todo o continente sul-americano, praticamente, né? O sudeste do Brasil, o centro-oeste, até mesmo a região do semiárido, do nordeste brasileiro. Então, o que significa o fenecimento da Amazônia? Significa você tirar a caixa d'água, né? É como você tirasse o ecossistema que provê chuvas para todo o continente. Então, a consequência disso, ela é imediata, principalmente para o setor agrícola brasileiro, que teria um impacto enorme. Nós estaremos perto que a gente chama de insegurança hídrica e insegurança de alimentação, porque você acaba com os processos produtivos e atingiria o Brasil muito fortemente na questão do PIB, porque o maior fator de PIB do Brasil, de Produto Interno Bruto de exportação, é justamente a produção agrícola brasileira, né? Então, a dimensão do ponto de não retorno para o Brasil, como consequência, é a fragilização de todo o ecossistema produtivo continental, porque perdeu a caixa d'água, e segundo, a perda de recursos econômicos que hoje movimentam a sociedade brasileira, a empregabilidade, etc. Ô Bocoi, pela sua experiência, a gente volta para o ano de 2008. De 2008 para cá, o que evoluiu em combate ao desmatamento? Não só a tecnologia, mas há uma preocupação maior das autoridades ou não? A gente teve recentemente a COP, a discussão interminável sobre os protocolos de Paris, o Fundo Amazônia, os recursos que podem ajudar na revitalização ou a frear de uma vez por todas o desmatamento. O que o Brasil avançou nesse período? Se é que houve algum avanço, que é possível falar em avanço considerável? Olha, eu acho que o primeiro avanço é o que eu estou dizendo aqui agora. Hoje nós sabemos mais sobre as consequências do aquecimento global, nós sabemos mais sobre as consequências do desmatamento. Por exemplo, quando se fala no ponto de não retorno da Amazônia, isso é uma implicação para toda a linha de Equador do planeta. Você tem uma consequência imediata, coisa que não se imaginava há 20 anos atrás. Então, hoje, a informação, o conhecimento científico, ele é muito mais próximo da realidade, do impacto ambiental. Porém, isso não se transformou em política pública, quer dizer, o que nós sabemos, né, sobre os malefícios desses impactos não se transformou em política pública protetiva de fato, né? E aí nós temos uma preocupação de que essa fiscalização ela seja feita utilizando a melhor tecnologia, um sistema integrado de fiscalização entre os poderes federal, estadual, municipais, que o setor do judiciário esteja envolvido nesse processo também, porque inúmeras dessas questões estão ligadas à questão jurídica, porque são áreas já embargadas e seria obrigatória a recomposição dessas áreas, né? Então, eu queria chamar a atenção para essa lacuna de política pública, de ação, né, necessária, uma vez que a carga de conhecimento da sociedade humana
ela aumentou de forma fantástica, porém tem que transformar isso em ação, em política pública de proteção ambiental. O Bucuí, recentemente a gente acompanhou, o Congresso derrubou itens do veto à Lei Geral do Licenciamento Ambiental e claro que os ambientalistas fizeram comentários em relação a isso, acho que o senhor mesmo deu entrevista aqui à Jovem Pan, de que forma isso impacta de forma negativa, se é que tem obviamente um impacto negativo ou se é uma mudança que pode trazer algum tipo de benefício para alguns setores. Que leitura geral é possível fazer disso nessa reta final de ano? Olha, todo o projeto de transformação do licenciamento ambiental do Brasil, que foi trabalhado pela Câmara dos Deputados, visava o que eles chamavam de uma agilização, de uma facilitação do processo, né? Isso é extremamente perigoso, porque o objetivo do licenciamento ambiental é uma avaliação do impacto ambiental antes que ele ocorra, né? Então eu tenho que saber que antes de desmatar, quais seriam as consequências desse desmatamento para a área do agronegócio, por exemplo. E aí o que acabou acontecendo é que essa facilitação, ela não permite essa antevisão do impacto antes que ele ocorra, porque eu transformo o processo de licenciamento num instrumento mais frágil, menos exigente, né? Que vai exigir menos tempo de avaliação de impacto ambiental. Então isso, do ponto de vista de gestão, de sistema de gestão ambiental, é um tiro no pé, porque nós tiramos um precioso instrumento de avaliação de impacto de cena. Ele não é mais obrigatório como era e, portanto, você fica sem salvaguardas do ponto de vista preventivo, né? Então, eu diria que essa é a grande lacuna. A fragilização do licenciamento ambiental leva à possibilidade de impactos ambientais muito mais fortes, sem que a sociedade possa antever esse impacto, estudá-lo de forma adequada. Como ambientalista, o que o senhor acredita em relação a metas? Quando se traça metas, por exemplo, o Brasil tem a meta de zerar o desmatamento 2030. Conversando com muita gente, por exemplo, do setor de saneamento básico, a meta de universalização aqui no Brasil é 2033. E já existem autoridades que dizem que esse número não será atingido nessa época. As metas, nesse caso, servem para quê? Olha, aqui está falando de promessa, né? Na verdade, quando se diz espera-se que em 2030 se atinja determinada meta. A meta é o desejável, porém, ela tem que ter um plano de ação para que ela seja executada. E como nós trabalhamos no Brasil com governos com horizonte limitado, de 4, 5 anos, essa é a previsão da gestão, de uma gestão de governo, né? Metas que demandam 4, 5 gestões, seria daqui 10 anos, daqui 15 anos, elas ficam um pouco abstratas, porque vão depender dos planos de governo que nós vamos ter daqui para frente. Então é muito importante que a gente observe que as metas, elas devem ser atreladas à capacidade financeira da sua implementação, né? E à vontade política daqueles entes que são responsáveis por essas metas. Então, é preciso, desse aspecto da política ambiental, sair do discurso, né? Sair da promessa e ir para a prática. Isso é muito parecido com a questão das mudanças climáticas, quando nas conferências climáticas você tem uma previsão de que vai se zerar a emissão de gases de efeito estufa para 2050, mas muitos países não estão trilhando esse caminho. Quer dizer, na verdade, você tem um discurso que, quando você olha na prática, na realidade, isso de fato não está acontecendo, não é? Então, é sempre importante atrelar a meta a planos de ação de médio e longo prazo, que é a realização de toda, eu diria, de todo objetivo de uma política ambiental sólida. Bucuí, mais uma pergunta só para a gente fechar aqui a nossa conversa. 2026, um ano eleitoral, de que forma os candidatos, claro, à presidência da República principalmente, devem tratar o tema ambiental? Claro que nos programas de governo é um tema que é presente, é sempre discutido, mas é o que o senhor fala, na prática as coisas são outras. Mas falar sobre meio ambiente rende voto? Olha, rende hoje mais do que rendia no passado, porque hoje
95% da população tem consciência, por exemplo, de que as mudanças climáticas estão aí e a questão da proteção ambiental é fundamental para que a gente não tenha uma piora no futuro, né? Então eu diria que o aumento da consciência pública, ele aumentou. Você tem uma parcela da população mais consciente, mais preparada e, portanto, mais exigente no voto. Agora, quando as plataformas de governo, elas são colocadas, o Brasil ainda tem aquela dificuldade onde a questão prioritária é a segurança pública, é a saúde, é a empregabilidade, a área econômica. E isso, é claro, é preciso que isso seja prioridade, sim, mas ao mesmo tempo, quando você fala da questão ambiental, ela é a empregabilidade no futuro, ela é a saúde no futuro, quer dizer, a questão ambiental, ela acaba sendo a riqueza garantida no médio e longo prazo, né? Porque não há nada pior que você eliminar a condição essencial para a empregabilidade, para a renda, para a saúde no futuro, por exemplo, diante das mudanças climáticas, etc. Então, é preciso que os governos que estão aí para serem eleitos, para exporem as suas plataformas, eles tenham uma prioridade para a área ambiental e os nossos eleitores sejam exigentes, sempre votando naqueles candidatos que têm as propostas mais adequadas do ponto de vista de programas de governo, incluindo aí fortemente a necessidade de programas que contemplem a área ambiental no Brasil. Participação aqui na Jovem Pan do presidente do PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí. Bocuí, como sempre, muito obrigado pela sua gentileza, ao longo de todo o ano, sempre nos atendendo. Um excelente 2026 e volte sempre. Um abraço, até a próxima. Eu agradeço, boas festas e muita proteção ambiental para o Brasil, né?